Comandante, quebrando um pouco o protocolo que nós tínhamos estabelecido aqui para esse encontro, para este seminário, eu não poderia deixar de falar algumas palavras, considerando a presença do senhor nesta casa, nessa manhã. O senhor que foi nosso comandante da academia e também comandante-geral da nossa corporação. Eu gostaria que o senhor soubesse da honra e da alegria que nós temos em recebê-lo nesta manhã. Nosso Estado, ele está atravessando um momento muito importante da sua história. É difícil para nós falar da história quando ela está sendo escrita, quando nós estamos vivendo. Mas eu não tenho dúvidas, sem querer profetizar, mas eu não tenho dúvidas que no futuro, quando alguém for falar dessa história, de tudo que está acontecendo no Rio de Janeiro, especificamente na área da segurança pública, eu não tenho dúvidas que o nome do Senhor será lembrado. O comando do Senhor, com certeza, foi um divisor de águas. A coragem que o Senhor demonstrou, a retidão, a inteligência que o Senhor demonstrou quando comandou essa corporação é inspiradora. Foi inspiradora para mim, que tive o privilégio de trabalhar diretamente com o Senhor, e tenho certeza que é fonte de inspiração para esses jovens que temos diante dos olhos, que efetivamente vão continuar esse trabalho. Então eu gostaria de, sem me alongar mais, de dizer que foi um privilégio para mim, particularmente, servir ao seu comando, e tenho certeza que um país como o nosso, tão carente de exemplos de seus homens públicos, lamentavelmente carente desses exemplos, ter o senhor como comandante-geral, saber que o senhor continua homem público, agora à frente de uma secretaria de um município tão importante do nosso estado, é motivo de muito orgulho, comandante. Saiba que nós estamos muito felizes e temos no senhor uma grande referência. Então seja muito bem-vindo a essa casa, que será sempre sua, e eu gostaria nesse momento de passar a palavra para a Vossa Excelência para as suas considerações. Seja muito bem-vindo, comandante. Meus amigos, permitam-me chamá-los assim, Coronel Ives e Coronel Célia. Eu solicitei que o comandante da academia e a chefe do CQBS permanecessem comigo aqui na mesa, e já vou explicar do motivo. O protocolo não seria esse, mas queria inicialmente, ao cumprimentar todos, cumprimentar esses dois amigos, senhores e senhoras oficiais da corporação, os jovens cadetes, senhoras e senhores praças, convidados civis. Eu tenho o privilégio de ter hoje aqui a minha filha e a minha neta me brindando com suas presenças, e também sei que alguns convidados, pessoas que foram convidados por ela, souberam do evento por ela. Queria dizer-lhes da minha grande satisfação de estar aqui nesta manhã, e também da minha apreensão, do meu nervosismo. Este foi o motivo. Eu pedi que Ives e Célia não me deixem só naquela mesa. Engraçado, né? A vida tem dessas coisas. Eu fui comandante da corporação, não tem tanto tempo assim. Eu saí, acho que não tem um ano, foi setembro, né? Vai fazer um ano da minha saída. Mas a impressão que tem é que já faz mais tempo. É que se trata de um velho coronel retornando ao seu velho quartel.
Bom, nem o quartel é tão velho assim, a academia não tem tantos anos de existência, e nem o velho coronel é tão velho assim, né? Aos 53 anos a gente se descobre jovem e precisa continuar vivendo, precisa continuar trabalhando, porque há vida após a polícia, há vida depois da passagem para a inatividade. E vir aqui desperta grandes sentimentos. A porta de entrada para o oficial combatente é a academia, e eu espero que continue sendo dessa forma. É aqui que nós trabalhamos as abstrações da nossa profissão, os conceitos, que quando se é jovem não se entende bem. Aqueles policiais que tiveram uma experiência prática da profissão e acabam prestando concurso para a academia, muitas vezes chegam aqui e dizem assim para os cadetes: esqueçam o que vocês vão aprender na academia, porque lá fora é tudo diferente. Não é bem assim não. O problema é que na academia nós trabalhamos com o mundo perfeito. Nós trabalhamos as abstrações, os conceitos, que nós tentaremos reproduzir no mundo sensível. Há muitos pensadores que tratam disso, e eu não vou querer aqui exibir uma erudição que eu não tenho, mas eventualmente eu vou lembrar de alguém, como por exemplo o filósofo Aristóteles, que ele falava da existência do mundo abstrato e do mundo sensível, e há aí uma vigorosa diferença, só que nós estamos agarrados ao mundo sensível, mas com o olhar voltado para o mundo abstrato, e primeiro nós temos que ter o ensinamento teórico para depois o ensinamento prático, e às vezes quem já vem do mundo prático chega contagiado e contaminado com essa ideia de que não adianta estudar, que não adianta tentar mudar a realidade, porque a realidade é diferente, mas porque ainda não raciocinou para esta hipótese, e sem saber acaba repetindo as culturas. E aí, Coronel Ives e Coronel Célia, eu fico muito feliz de saber deste seminário, porque é uma hipótese, uma possibilidade, uma ferramenta, uma metodologia excelente para que nós entendamos isso. E outra coisa que é importantíssima: embora eu seja contrário a termos na corporação um entendimento de que nós somos uma estrutura social dividida em classes, mas eu entendo que ela deva ser dividida em círculos, sim. E quando eu estou falando de classes, é porque a nossa corporação durante muito tempo acabou reproduzindo a França pré-revolucionária, com os oficiais cheios de comendas, cheios de medalhas, muito ouro, enquanto o nosso soldado tinha a representação da plebe francesa pré-revolucionária. Então nós tínhamos a nobreza nos oficiais, a burguesia nos sargentos e os miseráveis nos cabos e soldados. E durante o tempo que eu estive no comando, eu tentei reverter, mudar essa imagem, inclusive com uma mudança nos uniformes que estávamos para propor. Mudaríamos as cores e mudaríamos os símbolos. Eu estou falando isso porque daqui a pouco eu vou falar em algo muito simbólico, que muitas vezes as ciências jurídicas não conseguem entender bem, e a gente tem que, no meu entendimento pessoal, avançar mais no campo das ciências de humanidades para sustentarmos nossas ações, as nossas políticas públicas. Nós temos que conhecer mais a ciência política, a filosofia, a antropologia, a sociologia. Nós precisamos assentar mais a nossa profissão nessas ciências, além do treinamento prático para o combate, porque a guerra que nós vivemos durante muitos anos, ela está sendo desconstruída. Quem veio para cá para ser o guerreiro, muda de profissão, porque esse restinho de guerra que está aí vai acabar,
E eu também vou falar disso. E nós precisamos ser uma corporação estruturada, dividida em círculos, com os profissionais de nível superior, de nível técnico e de nível, eu vou chamar de elementar por falta de uma expressão melhor, mas nós não precisamos ser uma estrutura social perversa, com um soldado sem coturno, não recebendo uniforme. Quando vai assistir um coronel receber uma medalha, ele vai com esse uniforme que chamamos de MUG, porque ele não tem um uniforme condizente, enquanto nós oficiais temos várias mudas e acabamos, sem saber, representando aquele Estado francês que promoveu justamente uma revolução sangrenta. Então, voltar à escola é importantíssimo para mim, Coronel Ives, porque eu lembro disso. Eu não entendia bem, eu tinha colegas que tinham sido praças, eles diziam: esqueça essa porcaria que vocês vão aprender aqui, porque o negócio é lá fora. É claro, é como se de repente nós fôssemos anjos e tivéssemos que incorporar na terra para viver as questões do mundo científico. Lá no mundo das abstrações, a gente pode ver um ato sexual e tentar teorizar sobre ele, mas é só vivendo o ato sexual que a gente vai saber como é. Eu estou usando uma imagem da sexualidade porque me pareceu a melhor neste momento. E também estou falando disso porque o primeiro tema proposto para mim foi formação policial militar. Quando a cadete Iris fez contato comigo, aliás, Iris, parabéns pela maneira cortês, educada, segura com que você escreve. O cadete é alguém que tem que refletir, pensar. Aqui é a academia, um local de nível superior. Vão aprender a combater, vão aprender a usar o fuzil R15, o M16, o AK-47. Tem que conhecer as armas orgânicas e não orgânicas. Tem que conhecer o poder de destruição de uma granada M3. Tem que ter condições físicas de subir um muro. Claro, é preciso ter tudo isso. Mas é preciso refletir, porque se as senhoras e os senhores forem numa faculdade de História, de Filosofia, vão assistir os alunos fazendo seminário. Porque as senhoras e os senhores cadetes logo serão oficiais e vão ter que participar de eventos culturais, onde vão querer saber se os senhores têm uma formação cognitiva consistente, adequada ao padrão de um profissional de nível superior. Porque o que é um oficial da Polícia Militar? Um profissional de nível superior, exatamente. Então, essas minhas condições, essas minhas colocações iniciais aqui, do cadete que teve a sua primeira reunião com o então Major Elmo Dias, né? Que foi seu comandante aqui na academia, o Coronel Elmo Dias, que ainda é bastante jovem. Ele chegou ao último posto muito jovem, não foi comandante da corporação, mas era meu comandante de corpo de alunos. Entrar aqui foi lembrar o Coronel Elmo Dias. E depois eu me recordei dos meus tempos. Isso foi recentemente, em 2004, eu estava comandando a academia. Eu encontro meus oficiais, né? Já são capitães, alguns se preparando para o CAO, mas meu Deus, isso foi ontem e ao mesmo tempo está tão distante. Aliás, me parece que, né, nessa confusão que o tempo e o espaço às vezes faz na nossa alma, no nosso psiquismo, parece que eu fui comandante geral há muito mais tempo que fui comandante da academia. E aí a minha proposta foi: vamos falar do nosso quadro de segurança pública, vamos tentar entender do porquê uma interpretação linear da violência apenas com o Código Penal na mão e o Código de Processo Penal não deu certo. O que aconteceu ao longo desses anos que fez com que o Rio de Janeiro sangrasse tanto? Porque sangravam os criminosos e nós tínhamos gozo nisso. Sangravam os policiais e os criminosos tinham gozo nisso. E sangravam a população inocente. Ao ponto de, em 2010, quando nós resgatamos um território, e esta expressão, resgate de territórios, é muito apropriada, porque nós havíamos perdido o controle de várias áreas. Do Complexo do Alemão, com certeza. Aquele lugar
havia se tornado uma fortaleza inexpugnável. Entrar lá significava correr um risco real e imediato de morte. Nós tínhamos perdido militarmente o território, nós tínhamos perdido socialmente e nós tínhamos perdido também espiritualmente aquele local. E o que produziu tudo isso? Nós tentamos resolver com o Código Penal e o Código de Processo Penal na mão. Isso o pensamento marcadamente jurídico das interpretações da segurança pública. E como, por exemplo, a Polícia Civil nos delegados acham que é assim. O delegado não se entende cada vez mais um homem do mundo jurídico, da cultura jurídica. Estão, na minha visão, errados, equivocados. Eles são cientistas. O inquérito é um processo epistêmico de investigação científica robusta e não necessariamente ancorada ou alavancada apenas pelo Código de Processo Penal e o Código Penal. Mas voltando ao nosso quadro de violência, eu teorizo da seguinte maneira. Eu me formei oficial da Polícia Militar, saí aspirante em dezembro de 1982. Entrei em 80 e 1982. Eu, o Coronel Ives e a Coronel Célia conseguimos viver ainda um período em que nós éramos policiais. Olha que coisa esquisita, olha que paradoxo. Nós saímos num regime de exceção, nós estávamos saindo de uma ditadura militar, que os militares asseguram que fizeram para evitar uma outra ditadura, a ditadura do proletariado, que são conceitos importantes que eu acho que as senhoras e os senhores deveriam conhecer as ideologias que envolvem a humanidade, mas a realidade é que nós saímos de um regime de força e nós éramos muito mais policiais do que militares. O Coronel Ives e o Coronel Cátia, que seguramente os mais antigos, não os jovens oficiais da academia, porque mesmo os majores não viveram nessa época, mas nós usávamos um revólver calibre 38 e cinco cartuchos. Era isso. Esse era o nosso equipamento policial. Assim, Ives. E um par de algemas, não é? Um par de algemas e também 5 ou 6 munições no que nós chamávamos de cartucho, de baleira. Então nós tínhamos 6 baleiras, uma baleira com espaço para 6 cartuchos, e nós estávamos assim armados para fazer segurança pública. Quando tínhamos operações de risco, porque a gente não ia à favela, não havia essa coisa de ficar indo à favela. O que tinha na favela para a gente? Só quando fazíamos operações de busca e captura, né? A REP2, se não estou enganado. Quando não tinha a REP2, a nossa atuação era no asfalto, porque nós tínhamos muitos roubos em residência ou a residência, roubos de estabelecimento bancário. Então era um atrás do outro. A todo momento nós tínhamos roubos de banco, roubo de carro forte a todo momento também. Carros de transporte de valores a todo momento era assaltado. A coisa era tão grave no asfalto que criaram uma viatura, um serviço operacional repressivo apenas para combater os roubos que aconteciam nas residências. Tinha um nome grande que me lembrava aquele clube que usa umas faixas assim de presidiário, preto e vermelho, que eu não gosto de falar o nome dele, mas vocês sabem qual é? O título do serviço era assim: contra roubos e furtos e edificação. Já começava assim, né? CRF, aquilo era desgraça, quer dizer. E tinha em todos os lugares. O clube vocês sabem qual é, né? Não é aquele outro bacana que tem uma faixa assim de... que dizem que também é uma faixa de segurança de veículo, né? De cinto de segurança, mas não. Mas nós tínhamos esse parabéns flamenguistas, jogaram bem ontem. Abriram alguns passos, não foram bem sucedidos, mas foi uma boa partida contra o Corinthians ontem. O Gustavo de Almeida, deixa eu abrir esse espaço aqui, né? Eu liguei ontem para o Gustavo de Almeida antes do jogo. Vocês um dia vão conhecer o Gustavo de Almeida, quem não conhece ainda, assessor de comunicação social, uma das pessoas mais geniais que eu conheci na minha vida. E o Gustavo, na hora que eu liguei, eu senti que ele mudou de tom. Aí eu falei: Gustavo, o que houve?
Aí ele querendo se livrar de mim. Aí eu falei assim, tá, o jogo do Flamengo. Aí ele falou assim, eu não vou assistir, não tem pay-per-view. Aí eu falei, mas por que você está tão nervoso? Não, porque todas as vezes que você me liga, o Flamengo perde. Aí eu preciso saber os jogos do Flamengo para ligar para ele. Mas voltando, né, aqui a nossa repressão aos furtos e roubos, toda a nossa atenção estava voltada para as práticas policiais contra aquela criminalidade de rua. E quando nós estávamos muito bem armados, nós levávamos uma metralhadora INA, que depois foi substituída pela MT-12, ou levávamos uma calibre 12, ou levávamos uma pistola automática e semiautomática Mauser, que era uma pistola. Para se tornar uma metralhadora, a gente encaixava inventava uma coronha para ela com um coldre de madeira, eu não me lembro bem, era alguma coisa assim. Era um troço mesmo de louco, para poder transformar uma pistola numa arma semiautomática, funcionando como metralhadora de mão. E assim nós fazíamos polícia. Eu quase trouxe uma fotografia minha da época, mas eu fico com tanta saudade daquele tempo que eu evito estar mexendo nas fotos. Mas o que aconteceu então que mudou? E aí eu teorizo. Lá para o fim da década de 80, a cocaína, que era uma droga de consumo limitado aos salões da cidadania, porque a gente entende que só tinha cidadania o estamento social privilegiado, né? Aquelas camadas sociais com acesso a boa renda, né? A bons bens de consumo. De repente essa droga, de repente a cocaína começa a ser consumida também nos estamentos sociais pobres, porque ela chega barateada em grande quantidade. E o traficante de cocaína, que era um bacana, também ele perde para o traficante pobre o privilégio, entre aspas, de comercializar cocaína. Ora, uma quantidade muito grande de produto, as senhoras e os senhores sabem o que promove: o barateamento. E foi exatamente o que aconteceu. A cocaína ficou extremamente barata, sendo consumida dentro das favelas também, e com as quadrilhas, olha aqui, eu uso essa expressão, primeiro, as quadrilhas de drogas se digladiando para defender seus mercados. Claro, o mercado ilegal, o mercado ilícito, não vai tentar se proteger com leis. A lei do mercado é a bala. Né? Os conflitos são resolvidos com morte. E aí as quadrilhas começam a proteger seus mercados. Isso rapidamente evolui, porque para proteger mercados, cada vez as quadrilhas precisam mais de quê? De armas. E aí chega a desgraça do tal do fuzil. Uma arma de guerra que traz consigo quase um valor absoluto. A gente, a filosofia diz que as coisas têm um valor absoluto e um valor relativo. A matemática fala disso, né? O número tem o seu valor absoluto, os algarismos têm o seu valor relativo, e também as ciências sociais, a filosofia falam disso. Mas o fuzil parece que tem um valor absoluto, que ele já chegou trazendo as suas representações. O fuzil permitiu a visibilidade. Com o seu fetiche, ele trouxe a sexualidade. O rapaz da favela, eu estou usando essa palavra sem eufemismos, que quando eu tiver que chamar de bandido criminoso eu vou chamar. Enquanto ele não está cooptado, o rapaz da favela, o garoto da favela, ele é atraído por fuzil, porque ele sabe que o fuzil vai ser a extensão do falo, da sexualidade. Ele vai conseguir naquela comunidade ter acesso aos seus bens, né, que se tornarão bens, aos seus objetos de desejo, que são as garotas tidas como melhores, pela estética, pela aparência.
né, pelo comportamento, pela representação que tem da favela. Então já tem um aspecto altamente sexual nisso aí. E o fuzil dá o que todos nós queremos. Eu, cada um de nós, com exceção de pessoas muito especiais que preferem o anonimato, né? Mas todos nós queremos visibilidade social, e o fuzil vai dar isso, vai dar poder. O fuzil vai permitir, e o fuzil e as